Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. Bom dia para vocês, grato sempre pelo apoio. A todos os novos inscritos, bem-vindos. Só agradeço a vocês, porque por vocês eu continuo fazendo este trabalho. E o vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito grande, mas vai ser um vídeo muito importante, muito legal, porque hoje eu vou estar reagindo a um pastor. Ele está dando uma entrevista em um podcast bem conhecido também, um canal que traz como título Positivamente, onde a apresentadora, que também é religiosa, foi atriz da Globo e hoje apresenta este canal, este podcast, Positivamente Podcast. E ela está entrevistando um pastor que é bem venerado, vamos dizer assim, no meio gospel, no meio religioso, que é presidente da Presbiteriana do Brasil, ou é vice-presidente, uma coisa assim. Quem ele? Quem? Hernani Dias Lopes. E ele vai dar uma pincelada aqui sobre a crença dele no conto do vigário, pelas suas interpretações, o que acontece depois da morte. Vamos saber o que acontece depois da morte, pessoal? E depois eu faço o meu argumento. Lembrando sempre que quando eu trago alguma matéria aqui de outro canal e trago também alguns pastores aqui através de vídeos falando de alguns pastores, eu tenho respeito pelo ser humano e até pela sua fé, pela sua crença. Agora, suas ideias dentro da crença é que eu critico. E eu vou dizer o que é que eu acho que não traz sentido para as realidades. Que eu também acreditei desse jeito. É um pastor que é bem conhecido. A credibilidade dele é muito grande. Eu tenho pessoas na minha família que são fãs desse pastor. Não, pastor Hernani Dias Lopes. Aí teve um que chegou para mim e disse: você já teve coragem de refutar o pastor Hernani Dias Lopes? Eu falei, eu vou observar algumas coisas dele. E hoje chegou o dia de o pastor Hernani Dias Lopes, todo respeito à pessoa dele, mas hoje ele vai ser refutado aqui com suas ideias. E eu peguei essa entrevista porque é o ponto-chave do meu vídeo. E vamos ouvir o que a moça pergunta para ele e o que ele vai dizer sobre vida após a morte, o que é que acontece. Vamos lá. Onde estão? Essa é uma curiosidade minha. As pessoas que já se foram, que já não estão mais aqui, elas estão adormecidas? Eu tenho essa dúvida. Que pergunta maravilhosa que você fez. Haverá esse encontro depois? A gente vai se reconhecer? Seremos da mesma família ou não? Essa pergunta vale um podcast só para tratar desse assunto. Mas vamos lá. Dá tempo. Vai ter tempo. Então veja bem. O que acontece quando uma pessoa morre? Morreu. Tem várias propostas. Se uma pessoa é um ateu materialista, ele vai dizer, morreu, acabou. O homem é matéria, acabou. Aí ele está dizendo, se uma pessoa é ateu materialista, como eu sou, morreu, acabou. É isso mesmo. Apenas um apagão. Eu acredito assim. Hoje eu acredito assim, acreditei como ele. Hoje, mas vamos ver o que é que acontece. Cessou. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a ideia romana e vai dizer, não, morreu, ela não era tão boa para ir direto para o céu, nem tão má para ir direto para o inferno, então ela vai para um purgatório. Sofrer, não se sabe quanto tempo, até purgar os pecados. Se a pessoa é espiritualista, vai dizer, não, morreu, desencarnou, reencarna,
Aí morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a doutrina do Adventismo do Sétimo Dia, diz, morreu, fica dormindo, inconsciente. Observe que até agora ele já falou sobre 3 crenças diferentes. Até agora ele falou sobre 3 crenças diferentes no mundo religioso. Vai se saber qual é a certa ou a errada. Vai se saber se estão certas ou não. Você viu o que é a religião? Primeiro ele falou, se for ateu materialista, morreu, acabou. Tá. Se for católico, morreu, vai para o purgatório, sofrendo até os pecados serem purgados. Aí ele diz, se for da Adventista do Sétimo Dia, aí ele vem falando de crenças. Observe. O que a Bíblia diz? Olha só. Aí ele O que a Bíblia diz? A Bíblia refuta todas as ideias que eu coloquei aqui. A Bíblia é contra tudo. Quando um crente, vamos pegar uma pessoa salva. Ele está dizendo que refuta todas as ideias que colocou. As ideias dos ateus, as ideias da católica, já deixou claro, as ideias do espiritismo, já deixou claro, as ideias do adventismo. A Bíblia refuta tudo isso, porque quem está certo é ele, da forma que ele acredita na Bíblia, do jeito dele. Vamos lá. No momento que a pessoa morre, imediatamente que ela morre, está lá em Hebreus, que o espírito dela é aperfeiçoado. Qual é a prova de estar aqui? Está escrito aqui, a prova porque está aqui dentro. Que prova, hein? Olha só. Vamos lá. Para entrar na glória. Quando a pessoa morre, sendo ela uma cristã, salva pela graça, o que a Bíblia ensina? Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23 diz, morrer é deixar o corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Observe as contradições que eles cometem. Preste atenção. Vocês que gostam de assistir os vídeos dos ateus para falar, para descer a ripa, pode escrever aí no setor de mensagens. Observe que eles contradizem eles mesmos. Morreu, vai direto para ficar com Cristo, se tiver com Cristo. Espera aí, mas para estar com Cristo não tem que esperar o arrebatamento? Aí ele vai falar aqui, olha só. Apocalipse 14:13 diz que bem-aventurados são os que morrem desde agora, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Quando Jesus estava falando com aquele ladrão da cruz do lado direito, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, Jesus naquele dia morreu. Já estava lá, ele não ficou descansado. Mas ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o corpo dele foi sepultado. Olha só, presta atenção, olha a contradição que tem aqui nesse texto. Ele falou de um texto que mostra uma das maiores mentiras do Novo Testamento. Olha o que a religião faz na mente desse pessoal. Independente do conhecimento, independente da sua forma de interpretar textos, olha só. No texto que ele está referindo-se, que Jesus disse para o ladrão da cruz, que falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí ele diz que Jesus falou, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morreu. Aí o corpo foi para ser sepultado. Mas só que é uma contradição muito grande, porque na própria Bíblia que diz que Jesus, que o próprio Espírito de Jesus não subiu para o Pai naquele dia. Ainda não. Tem aquele contexto que diz que quando ele morreu, o Espírito foi ao inferno, pisou na cabeça da serpente, ou seja, do demônio, de forma figurada, e tomou a chave do inferno e subiu. E segundo os contextos, que eles mesmos pregam também sobre isso, Jesus ficou mais 40 dias na terra, está aqui, para depois subir. Ou ali estava só um corpo vazio, sem um espírito?
E o espírito foi subir 40 dias. Ou seja, o corpo foi subir 40 dias depois, porque o espírito já estava lá em cima. Então é uma contradição. Quando diz que Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso, foi uma mentira. Porque ele não subiu. Segundo a história, estou falando da lenda, do que está aqui. Segundo a história, naquele mesmo dia, nem ele nem o espírito subiu para o céu. Foi sepultado para ressuscitar o terceiro dia, ficar 40 dias na terra para depois subir. Onde é que está a verdade nisso? Aí eles tentam mascarar, olha só, presta atenção. Então, quando um crente morre, nós fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Então, o corpo vai para a sepultura. Sim. Feito do pó. O espírito. É mesmo, gente, eles são feitos do pó, do barro, do pó, porque só tem minhoca na cabeça, viu? Espírito ou alma vai para Deus. Consciente. Olha só, o espírito ou alma vai para Deus. Mais uma contradição muito grande, a gente tem que observar isso, e o crente, observe isso, crente, que vocês não observam não. Por que dizem que quando morre tem que esperar primeiro o juízo final, o julgamento, que a alma não vai diretamente para estar com Cristo ou com Deus, porque vai ser julgada para ser lançada ou no inferno ou no céu? E ainda tem a questão da chamada Nova Jerusalém, que é depois do chamado juízo final, que é a escatologia que eles apregoam. Mas aqui ele está dizendo que já sobe direto para ficar com Deus. Olha só que contradição. E começa a reinar com Cristo lá. Reinar? Lá no céu. Desde... Putz, grilo! Não. Quem morre, a alma sobe e começa a reinar com Cristo no céu. Reinar. Do lado de Cristo. Agora, reinar quem? Os anjos? Porque reinar é comandar um reino. Reinar é comandar um grupo de seres vivos aqui na Terra, humanos. Que mérito, hein? Subir para reinar com Cristo. Então lá não vai ter um rei só. Vai ter vários reis. Cara, é tanta criancice, moço. É tanta meninice. Tanta infantilidade com esse povo que eles não se tocam, não. Desde Abel, aqueles que morreram em Cristo, estão todos lá reinando com Cristo, plenamente conscientes. Chamamos esse período de estado intermediário. Por quê? Porque esta pessoa não está ainda com seu corpo, só a alma. A alma sobrevive sem o corpo não sobrevive sem a alma. Tá? Presta atenção, então, o que acontece? Quando a alma sobrevive sem o corpo. O corpo não sobrevive sem a alma. Mas tem um texto aí também no Conto do Vigário que diz: toda alma que pecar, esta morrerá. Já eles dizem que em outros textos já dizem que a alma nunca morre. Ela não morre. O que morre é o corpo. A alma vai para o céu ou para ser lançado no inferno ou no céu. É contradição. Vocês observaram que é contradição uma em cima da outra quando se lê isso aqui com raciocínio? Quando se lê isso aqui com raciocínio e não com fé, entende o quanto isso aqui é uma confusão de contradições? Vocês entenderam o que as religiões fazem na mente do ser humano? O carretel de linha embaraçada que as religiões fazem na mente do ser humano. Acreditar nessas coisas é um absurdo, mas o que é que se pode fazer, moço? Nós, seres humanos, é uma minoria que tem a mente aberta, que consegue abrir a mente, racionalmente falando. O restante tudo acredita em lenda, vai viver acreditando em lenda até o último dia da vida e acredita em contradição em cima de contradição. Quando Jesus voltar, olha só, aquelas almas glorificadas que estão lá reinando com ele, olha isso, as almas que estão reinando com ele, tudo isso é contradição. Voltam com ele. Antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois os vivos são transformados. Agora, olha só, presta atenção, gente, para vocês entenderem. O que ele falou aqui é outra coisa que não traz sentido. Os que morreram com Cristo. Digamos, minha mãe, por exemplo, morreu com Cristo. Meu pai morreu com Cristo, né? Minha avó.
que morreram acreditando nas lendas das igrejas. E milhares de pessoas. Quem morreu já há 30, 40 anos atrás não tem mais nem os restos mortais. Pessoas que foram amputadas, que passaram muito tempo aqui na terra sem as pernas, sem os pés, foram para a igreja, se converteram, morreram, tá com Cristo. Esse pessoal vai ressuscitar. Como vai ressuscitar? Como? Como? Ah, mas isso é um mistério. É um mistério. A carne vai voltar a aparecer. O corpo. Um toque de mágica. E depois para ressuscitar. Essas coisas eu acreditei por muito tempo. Mas quando você vai observar a lógica, é tudo fora da lei da física. Tudo não traz sentido com a lei da física. Ah, porque é espiritual. Cara, acreditar nisso é uma coisa fora de sério, moço. E então, aquela alma que veio com Cristo na sua segunda vinda, recebe aquele corpo que todos ouviram a sua voz e sairiam dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Então esse corpo que vai ressuscitar, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, se une àquela alma glorificada. Mas seria um novo corpo, não aquele um que ele deixa, porque se a pessoa... Então vamos compreender isso que é maravilhoso. Não é? Engraçado que uma pessoa dessa, né, a pessoa do pastor aí, com esse conhecimento todo que ele tem, né, ele sabe tudo que vai acontecer por aqui, pela fé dele, não consegue curar um enfermo com a sua fé. Quem tem esse conhecimento todo devia ter as autoridades, né? Carregar os sinais que Cristo falou. Esses sinais seguirão os que crerem. Chegar no hospital e botar a mão no enfermo e o enfermo ser curado. Cadê? É só conversa, é falácia. É conhecimento de homem, conhecimento humano. Vamos para frente. Tem continuidade e tem descontinuidade. Porque alguém que doou todas as partes, sei lá, continuidade significa que o José da Silva morreu. Quem vai ressuscitar é o José da Silva, não o Antônio Pereira. Sim. Então, isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Semeia esse corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. Semeia corpo em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Que confusão, moço. Deixa eu só ilustrar isso. Imagina o seguinte, que morreu o bebezinho no ventre da mãe, não chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou, pense comigo num vovozinho de 100 anos, de bengalinha. Vai ser um vovô glorificado no céu? De bengalinha? A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Todos nós teremos um corpo em pleno vigor. Vamos nos conhecer? É claro que vamos nos conhecer. O mundo encantado de Nárnia. Você já imaginou você morar no céu eternamente com alguém sem saber quem ele é? Agora nós vemos parcialmente, mas lá nós veremos e conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai ter no céu, Karina, está lá em Isaías 65, é que nós não teremos lembranças de coisas tristes. Então não vai ser bom, porque se meu pai não foi, se minha mãe não foi, se meu marido não foi, se o meu filho não foi, se minha mulher não foi, se a minha avó não foi, eu vou chegar lá e eu vou ficar triste. Não, nós não vamos ter lembranças de coisas tristes. O céu vai ser um lugar onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é melhor. Que coisa boa, hein? Meu filho quer saber se ele vai ter os brinquedos dele quando ele for pra lá. Ele fala. Olha só, eu fico por aqui com essa entrevista dele aqui e faço meu argumento final no vídeo. A gente respeita o ser humano, independente da sua fé, da sua crença. Eu fiquei lá por muitos anos, mas pelo decorrer da entrevista, da conversa, você observa o quanto a religião mistifica e mitifica. Mistificar é uma coisa, mitificar é outra coisa. Como a religião faz as duas coisas na mente de uma pessoa que está alienada na mesma, acreditando.
E faz a pessoa acreditar em coisas que acho que nem os filmes de Hollywood fazem mais isso hoje. Tem uns filmes lendários aí que são legais, né? Senhor dos Anéis, Malévola. Tem vários filmes lendários que são legais. Mas todos os acontecimentos que acontecem nesses filmes são lendas. É o ser humano que pensa em um mundo diferente, um mundo espiritual, um mundo lendário e faz aquele filme como se fosse um outro reino, um outro planeta, alguma coisa assim. Mas tudo isso é produto mental, deixando bem claro para vocês. Eu fiz parte por muito tempo. Um pastor desse aí, ele tem credibilidade no meio gospel, no meio religioso. Por quê? Porque demonstra o conhecimento dele dentro disso aqui. Qual a prova e a evidência disso? Nenhuma. É crer ou não crer. Mas quando você vai observar as contradições que eles falam, baseando nisso aqui, que, por exemplo, as interpretações que ele faz da igreja presbiteriana é diferente das interpretações dos adventistas, como também é diferente das interpretações com a mesma Bíblia, das testemunhas de Jeová, como também é diferente das interpretações dos mormons, como também é diferente das interpretações dos espíritas, como também é diferente das interpretações dos católicos. Aí eu te pergunto, esse pastor está certo? Se ele estiver certo, os outros todos estão errados, inclusive eu, que sou ateu hoje. E qual é a prova que ele tem, que ele pode dar que ele está certo? Nenhuma, não tem prova, porque não carrega um sinal do que está escrito aqui, porque também o que está escrito aqui é uma lenda. É uma coisa que foi escrita da forma que ele pensa, mentalmente falando, mas somente no livro, no papel. Agora, acreditar em céu, o povo vai para o céu, lá não vai ter tristeza, não vai lembrar das pessoas que não foram. Ou seja, você vai chegar no céu, você vai perder a sua identidade. Acabou. Você perde a sua identidade, você não pode ter mais tristeza, você não pode lembrar de passado, mais nada. Ou seja, você vai ser um roborizado no céu, para fazer somente aquilo que a divindade colocar na tua mente espiritual. E as pessoas acreditam nisso até morrer. E ficam esperando Jesus que, sabe quando vai vir? Nunca da Silva. Espero que você que está assistindo aqui, gosta de criticar, viva 100 anos. Ou até mais, com muita saúde, para observar que tudo isso é uma farsa, uma lenda. Isso já se pregava há mais de 50, 60, 70 anos, ou até mais. E não tem sentido. Sente pessoas que morreram, que o corpo não existe mais, que terra, na verdade, voltar a ressuscitar. Como? Então, gente, não dá para acreditar nessas coisas. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Tá aí a refutação, com todo respeito ao Hernani Dias Lopes. Não me convenceu, não convence nenhum racional, não convence uma pessoa que tem a mente totalmente madura, a mente totalmente adulta. E tá aí. Você acredita ou não? Se você acredita nessas baboseiras, nessas besteiras, você vai viver a tua vida toda enganado. E deixa de investir na sua vida física. Deixa de investir nos teus estudos, deixa de investir em outras coisas, deixa de se cuidar mais, de zelar mais da saúde, zelar mais da família. Porque, para mim, o único significado da morte até agora é apagão geral. Eu falei no vídeo anterior e falo agora. Apagou. Ninguém sabe, não tem. Quem escreveu aqui, não teve um morto que escreveu um texto aqui. Uma pessoa que morreu e voltou para escrever um texto aqui. Isso aqui é tão contraditório que o próprio Lázaro, que aqui Jesus ressuscitou, não tem um texto escrito por Lázaro depois que ressuscitou. O Lázaro, amigo de Jesus, que ressuscitou, não tem. As pessoas que ressuscitaram aqui não escreveram um parágrafo aqui dentro, porque tudo é uma lenda. Aquilo ali nunca aconteceu. Aqui não tem um texto aqui, texto escrito segundo Lázaro que ressuscitou.
Texto escrito segundo Dorca, que ressuscitou. Texto escrito segundo Eutico, que ressuscitou. Texto escrito segundo o próprio Jesus, que morreu e ressuscitou. Não tem um texto escrito pelas mãos de Jesus aqui. Nenhum. Não existe nenhum texto aqui escrito. Tudo por mão de pessoas vivas, mentalmente escreveram. Como acreditar nisso? Não é melhor investir na saúde, investir no visível, no palpável, no tangível, e entender que a vida é essa, aqui e agora? Tem que aceitar que dói menos. Aceita que dói menos, moço. Nós somos isso aqui. Organicamente falando. Agora, acreditar nessas besteiras. Fico por aqui com mais um vídeo. Com muito respeito, refutei. Não acredite em nenhuma palavra que ele fale em questão religiosa. E acredite quem quiser. Quem quiser acreditar, continue acreditando. É problema seu. Não há motivo de acreditar naquilo que não se tem provas, não se tem certeza e não se tem evidência. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.